Saudações, galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre estequiometria. A combustão completa do propano, aí aqui está a fórmula molecular do propano, é dada pela seguinte reação. E aqui temos uma equação química que representa a reação entre o propano e o oxigênio, formando CO2 e água. Então isso daqui é um tipo de reação que a gente chama de reação de combustão ou reação de queima, tá? Observe que nós já temos aqui coeficientes estequiométricos, o 5, o 3, o 4. Logo aqui na frente do propano não aparece nenhum coeficiente estequiométrico. E a gente sabe que se o exercício já está dando a equação balanceada para a gente, com os coeficientes estequiométricos, e em alguma das moléculas não aparece nenhum coeficiente, a gente entende que esse coeficiente na verdade é o número 1, porque o número 1 ele fica implícito, tá? Ele não aparece, beleza? Então vamos lá, continuando a leitura do exercício. Qual a massa de dióxido de carbono, CO2, em gramas, tá? Que pode ser obtida a partir da combustão completa de 20 gramas de propano? Então, um exercício de estequiometria simples, onde a gente vai fazer uma relação massa-massa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar sempre que a gente vai fazer um cálculo estequiométrico é se a nossa equação química está balanceada. Nesse caso, ela já veio balanceada, ela já veio com os coeficientes estequiométricos, tá? Então a gente não precisa fazer o balanceamento da equação química, beleza? Partindo do balanceamento, lembrando, se você não sabe fazer um balanceamento de equações químicas, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem um link de uma playlist de 20 exercícios falando apenas sobre balanceamento de equações, sendo que os primeiros vídeos são bem básicos, são bem devagarzinho para o pessoal que não sabe nada sobre balanceamento de equações químicas, tá? Porque alguns exercícios de estequiometria, eles vão dar uma equação química, só que não vão dar esses valores, e esses números são muito importantes para a gente, e aí você vai ter que balancear a equação por conta própria, beleza? Então vamos lá, ó. Ele quer saber a massa de dióxido de carbono. Então aqui em cima do CO2, que é o dióxido de carbono, a gente vai colocar um M de massa, tá? E aí ele fala que ele quer essa massa a partir de 20 gramas de propano. O que o grama é? Não é uma unidade de massa? Então em cima do propano a gente também vai colocar um M de massa. Assim a gente vai saber que a gente vai fazer uma relação entre massa de propano e massa de CO2. Isso a gente tira interpretando essa questão, beleza? Agora, sempre que você vai fazer uma relação massa-massa, a primeira coisa que você vai colocar é o seguinte. Você vai pôr aqui em cima, ó, a massa molar do propano. E vai colocar a massa molar do CO2. Vai multiplicar essas massas pelo número de mols de cada um deles. Aonde você encontra o número de mols? Está aqui na frente do propano, ó, não tinha nada, é 1. Então, a massa molar vezes 1, que vai ser a própria massa molar no caso, né? Já no propano, já no CO2, o número de mols dele, ó, é 3. Então, você vai pegar a massa molar do CO2 e vai multiplicar por 3, porque temos 3 mols de CO2. Estão manjando? Então, você vai falar, tal massa, depois de já multiplicar de propano, ela vai formar tal massa molar de CO2. E aí você vai pegar o dado do exercício. E a massa de 20 gramas, né, de propano, igual o exercício falou, vai formar quanto de massa do CO2? Aí a gente não sabe, né? A gente vai falar que é X. A partir daí a gente faz uma regra de 3. E é heróica. X é igual a não sei o que, isso não sei o que é o nosso resultado. Deu para entender o passo a passo que a gente vai fazer? A única coisa que você pode estar na dúvida, caso você ainda esteja iniciando o estudo de estequiometria, é como calcular essa massa molar aqui, né? Pô, e aí, da onde que eu tiro essa massa molar? É bem simples, tá? O cálculo da massa molar, e a gente vai fazer ali no cantinho rapidão. Depois a gente volta para cá e faz com os dados certinhos, tá? Então vamos lá, ó. A massa molar, primeiro a gente vai tirar do propano, C3H8. Qual que é a massa do carbono? Olha só, os dados eles estão aqui, ó. Olha as massas aqui, carbono, oxigênio e hidrogênio. A massa do carbono é 12.
Qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. Você vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece nessa molécula. Observe que o carbono aparece 3 vezes na molécula. Afinal, 3 está logo à frente do C, de carbono. E o 8 aparece logo na frente do H, de hidrogênio. Então, a gente tem 8 vezes o hidrogênio e temos 3 vezes o carbono. Você vai pegar a massa do carbono e multiplicar pela quantidade de vezes com que ele aparece. Então, 12 vezes 3, tudo bem? Cálculo bem simples, né? Então, 36. Essa é a massa que a gente tem dos 3 átomos de carbono. Agora, 1 vezes 8. Cálculo mais fácil ainda, né? 1 vezes 8 é igual a 8. Qual é a massa total? É só você somar as duas massas. A massa do carbono com a massa do hidrogênio, beleza? Então, vai ser 44 gramas. Essa é a massa que a gente tem, tá, de propano. Então, a massa molar do propano é de 44 gramas por mol, beleza? Essa massa molar aqui, é por mol. Mas aí, a gente então tem que multiplicar pela quantidade de mols. Só que não tem nada na frente do propano, então tem 1. 44 vezes 1 é quanto? É 44. Então, a gente não precisa multiplicar, pode deixar assim. Temos, então, 44 gramas de propano, que formam quantas gramas de CO2? Aí a gente tem que ver a massa molar do CO2. Carbono, a massa dele é 12. Tá? Eu já estou colocando direto aqui, mas a massa do oxigênio é 16 vezes 2, porque ele aparece duas vezes. 16 vezes 2, que é igual a 32. 32 mais 12, que também é igual a 44, beleza? Então, nós temos 44 gramas de CO2 também por mol, beleza? Lembrando também que é por mol. Só que quantos mols a gente tem do CO2? A gente tem 3. Então, a gente vai fazer 44 vezes 3 para o CO2. 44 vezes 3 é igual a 132. Eu vou até apagar já daqui, esse 44 e esse 3, para a gente já deixar o resultado certo, tá? Então, a massa total que a gente vai ter do CO2 é multiplicando pelo 3, né? A quantidade de mols que a gente tem. Então, vai ser 44 vezes 3, que é igual a 132 gramas. Vamos interpretar agora? Olha o que a gente está dizendo, que tendo 44 gramas de propano, a gente consegue formar 132 gramas do CO2. Aí o exercício vai falar para a gente, você tem 20 gramas de propano. Então a gente vai colocar aqui, eu não tenho 44, eu tenho 20 gramas. Quantos gramas, olha o que o exercício quer saber, qual a massa de dióxido de carbono em gramas que a gente vai produzir a partir desses 20 gramas? Aí eu não sei, eu falo que é X. Estão vendo? É aqueles passos que eu mostrei para vocês um pouco anteriormente. Aí agora a gente faz multiplicação cruzada, regrinha de 3. O x multiplica pelo 144 e o 20 pelo 132. Belezinha? Então a gente pode fazer 44 vezes x é 44x, que é igual a 132 vezes 20, que é 2.640. O 44 está multiplicando pelo x, então ele tem que passar dividindo para o outro lado da equação. Aí vai ficar x é igual a 2.600, né? 2.640 dividido por 44. X é igual a 2.640 dividido por 44, que é 60. Beleza? Então chegamos aqui numa massa de 60 gramas de quem? Quem que era o X? Não é o CO2? 60 gramas de CO2. Agora a gente vai ver se faz sentido isso. Como assim, professor, ver se faz sentido? Eu vou substituir, aqui o X, a gente... Eita, vamos lá. Hoje está falhando essa borracha. Borracha, vamos. Aí, foi. Então a gente vai substituir esse X aqui pelo 60, tá? Que é a massa que a gente tem do CO2. Então vamos colocar aqui, a gente tem 60 gramas de CO2, certinho? Aí, se eu divido 44 por 20, dá quanto? 44 dividido por 20 é igual a 2,2, tá? Essa divisão aqui, é 2,2. Se você dividir 132 por 60, 132 dividido por 60 também é igual a 2,2, ou seja, sua regra de 3 foi feita corretamente.
Beleza? Conferimos os cálculos, temos aí uma regrinha de 3 que faz sentido, encontramos uma massa de 60 gramas de CO2, que é a alternativa correta, e a letra C. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício de estequiometria, fazendo uma relação massa-massa. E até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.